Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então vamos meditar, né, o trecho da live de ontem. A finalidade primária de tudo que Deus fez na criação e redenção é que a criatura viva no divino querer. Só no divino querer há verdadeiro repouso. Continuando o meu estado habitual, abandonava-me toda no santo querer do meu doce Jesus. E sentindo necessidade de descansar, dizia entre mim: também o meu sono, na tua vontade. Não quero outra coisa senão tomar o verdadeiro repouso nos braços do teu querer. E Jesus, filha, estende sobre todas as criaturas teu repouso, como manto para cobri-las a todas, porque só em meu querer há verdadeiro repouso. E como ele envolve tudo, repousando em minha vontade, te estenderá sobre todos, para conseguir a todos o verdadeiro repouso. É interessante, né? Porque a Luísa fala assim: até o meu sono, até o meu descanso, eu não quero tomar nada meu, né? Não é nada meu. É tudo na vontade de Deus, né? Eu não quero outra coisa senão tomar o verdadeiro repouso nos braços do querer divino. Então, porque Deus quer, por Ele, né? Tudo tomo da vontade divina, né? Tipo assim, ela que coloca em mim, não vem nada de mim, né? É ela que coloca em mim, então ela me dá agora também o descanso, o repouso, eu recebo da mão de Deus, entendeu? Não é de mim, não é em mim que eu busco nada. Não é o meu descanso, é Deus que está nesse momento me dando esse descanso. É Deus que está me proporcionando. Então tudo é Deus que está fazendo, né? Que Deus está permitindo acontecer. Então tudo é Deus, então eu confio totalmente nele, entrego tudo para ele, até meu descanso eu entrego para ele. Aí ele pede que ela não faça isso só dizendo que, tipo assim, eu estou fazendo, tipo assim, eu entrego o meu descanso para vós, Jesus, né, como uma oferta dela. Mas para ela aproveitar essa oportunidade e pensar universal. Aí quando ele fala assim, filha, estende sobre todas as criaturas teu repouso. Aí eu pensei como a gente estava falando mesmo na live, que vê o universal. Não veja um ato simplesmente que você esteja fazendo, né? Mas veja o universal. Entende? Você está fazendo em nome de todas as criaturas que deveriam sempre buscar em Deus tudo. Contar só com Deus, esperar só de Deus. Tudo, que até o repouso delas. Tudo é Deus que está proporcionando. Que elas não queiram fazer nada sem a vontade de Deus. Não queiram fazer nada por conta própria. Né? Mas tudo na vida delas, elas fazem em correspondência a Deus. Entende? Então, assim, quando ele fala, filha, estende sobre todas as criaturas teu repouso. Como assim, né? A intenção mesmo, né? De você fazer aquilo universal, uma consciência, sabe? Estender, abra a mente, né? Compreenda, né? Que tudo que você está fazendo está abraçando todas as criaturas, né? São atos da vontade divina, porque todas as pessoas também deveriam descansar em Deus. Muitas pessoas não repousam no querer de Deus, porque elas não dormem, porque elas ficam pensando à noite assim, deitadas no travesseiro. Amanhã eu vou fazer isso, eu vou resolver dessa maneira, e se essa pessoa não me dá a resposta que eu quero, e se essa pessoa não dá a resposta que eu quero, eu vou fazer isso com ela, isso assim, assado. E a pessoa fica pensando nos planos, como ela vai resolver as coisas. Então, nem o repouso fica na vontade de Deus, assim. É Deus que está dando descanso para aquela pessoa, é a vontade de Deus que sustenta, mas ela não consegue nem entregar para Deus, nem quando ela não tem mais o controle, entende? Porque quando ela está fora, seja do trabalho dela, seja de uma realidade que naquele momento ela não pode fazer nada,
Nem quando elas estão totalmente impotentes de fazer alguma coisa, elas pensam, mas eu vou fazer agora pensando. Pensando com meus pensamentos, com meus botões aqui, planejando na minha cabeça. Eu não posso estar em ato agora, naquela realidade resolvendo, mas eu vou ficar aqui na minha mente, pensando em como eu vou falar com aquelas pessoas lá, no meu trabalho, nessa realidade, seja uma situação de relacionamento, seja o que for. Então, nem o descanso delas, elas entregam de verdade, sabe? Nem naquele momento que Deus está mostrando assim, você é um nada, né? Você está longe da situação, nem nisso, mas aí a cabeça delas não tá, então elas vivem preocupações, entendeu? Então, não, nem o repouso, que é aquilo de falar assim, o Senhor que sabe de todas as coisas, o Senhor nem sei se eu vou acordar amanhã, eu não posso garantir um segundo da minha vida, entendeu? Se der para fazer alguma coisa, tá na sua mão, é o Senhor que cuida. Eu não tenho como cuidar daquela situação. Não tá no meu controle. Não está no meu controle. Entendeu? Não tá. Né? Então, o Senhor é que sabe, o Senhor que cuida. Eu vou descansar agora porque é uma situação que não tenho. E não é eu que vou resolver. Não é eu que posso resolver aquilo. Né? Não, não depende de mim. Tá na sua mão, Senhor. Mas aí a pessoa fica preocupada com o futuro, preocupada com outras pessoas e nem descansar a cabeça, não consegue repousar a mente, não consegue se entregar mesmo para Deus. Elas até falam que entregam, mas no fundo elas com a mão entregam o problema e com a segunda já tá pegando de volta. Vai que Deus não resolva. E aí que tá o perigo de muitos buscar, já que Deus não tá me dando a resposta, deixa eu fazer com o meu jeito. Deixa eu fazer da minha forma, em vez delas respirar fundo, esperar, elas agem pelas emoções, né? E a emoção dela tá tão forte naquele momento, afobada, querendo resolver e acha que aquela afobação dela é um impulso para ela resolver mesmo, e às vezes não é. Então elas agem por impulso, por uma afobação muito grande, por desespero. E quando vê, já aconteceu, e aí elas ficam, não devia ter esperado. Mas por quê? Porque elas não confiaram em Deus, que não confiou que Deus cuidaria, que Deus daria a sabedoria na hora certa, a ajuda na hora certa. Elas não confiou que Deus sabe cuidar melhor do que elas acham que elas é que sabem cuidar. E se elas não pensar naquilo, seria uma forma de desleixo. Elas não se preocupar com aquela situação, elas têm uma visão de que elas que estão no controle quando elas ficam pensando naquilo, quando elas ficam aquilo na cabeça delas. É uma visão de que é uma ilusão, na verdade, de que elas estão controlando algo só porque está pensando naquilo. E às vezes acha que não pensar, que entregar para Deus é uma falta de vigilância. E o que Deus queria realmente era o abandono delas, que a confiança seria exatamente essa. Entendeu? Elas entregar os pontos, sabe? Admitir que elas por elas mesmas não podem nada. Mas elas pensam que isso é ser fraco. Elas pensam que enquanto elas ficam preocupadas e tentando resolver, fazendo várias resoluções na cabeça delas, de como elas podem resolver as coisas, dá uma sensação para elas de que elas estão vivas, né? De que elas estão antenadas, né? De que dá uma falsa segurança. E entregar para Deus é fraqueza. Força é segurar aquilo com as mãos, com as duas mãos, se for preciso. Até não dormir mais pensando naquilo. Isso é força, né? Isso é uma pessoa forte, né? Que não desiste. E na verdade não. Deus queria que ela cedesse, né? Deus está permitindo as situações ficar amarga, para elas abrirem mão mesmo, para elas cederem, para elas se renderem e pensar e ver que não vem delas a luz para resolver, não vem delas, que elas são nada, né? Então era para elas cederem os pontos, ceder, sabe? E elas ficam carregando aquele fardo e não repousa, e também não dá um repouso para Jesus que está falando com elas. Confia em mim, que fala, o Espírito Santo se entristece, né? Porque não é ouvido nos seus gemidos lá na alma da pessoa, né? Porque a pessoa não descansa. Às vezes Deus manda pessoas para falar para elas, mas elas ouvem, fala que ouvem, mas depois elas já estão pensando de novo na mesma situação, entendeu? Não é que a gente, quando
tá, vai pedir um conselho, que a gente tem a luz ali do que é para fazer, às vezes volta de novo aquela preocupação, assim, na nossa cabeça. A gente não vai esperar, assim, que a gente, a partir daquele momento, a gente vai ser totalmente perfeito e não vai mais se preocupar. Não, é a nossa miséria, são os nossos sentimentos, é o envolvimento que nós temos com as pessoas, ou até o amor natural que nós temos por elas. Mas aí vai sempre vir na memória o quê? O conselho. Não, tá tudo certo. Até a dor que você sente, né? Porque é real, você vai estar sentindo ainda, vai estar ali. Mas você sabe, Deus está no controle. Você vai estar sempre dizendo isso o tempo todo para você mesmo. É para você mesmo que você vai estar dizendo. Deus está no controle. Ele sabe de todas as coisas. Eu já recebi a luz dele, né? Mas aí é diferente. É muito diferente. Você não vai ficar de novo mergulhando, envolvido naqueles pensamentos, vendo trevas, porque você já tem a luz. É isso que ele quer, sabe? E essa entrega não é esquecer, entendeu? Mas é reconhecer que só ele que está no comando de tudo, que ele sabe o que é melhor, entendeu? Então, assim, é uma consciência que você tem de que Deus é que sabe o que é melhor, de que você pode confiar nele, deixar ele 100% no comando, entendeu? Então, é um abandono, é uma entrega. Vai ter sofrimentos nessa realidade, quer dizer que você vai parar de sentir as coisas da preocupação, você vai sentir, você pode sentir no seu corpo, mas tudo vira cruz, tudo vira oferta. Ah, Ruth, se eu sentir uma ansiedade que, sei lá, me dê coceira, tô inventando aqui, né? E se eu sentir um tipo de ansiedade que me dê umas coceiras, você vai ofertar para Deus aquele sofrimento, mas você já tem a luz de saber que tá tudo no comando dele. E se eu ficar lembrando, Ruth, não entreguei para Deus porque eu lembrei, não, você vai lembrar, mas vai lembrar vendo a luz. Olha, Jesus já me orientou. Aí você vai dizer para aquela própria situação, para aquele pensamento, tá tudo no controle de Deus. É bom que você vai ficar repetindo as palavras-chave, né? Eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós. Não é que Deus apaga da nossa mente, né? Mas tem uma luz ali sempre, que tem que estar sempre a gente. Essa luz tem que estar viva. A gente não pode esquecer, tem que estar guardada dentro de nós. Porque ela vai ser tipo o. Ela que vai ser o anestésico na hora que vem. Porque é aquilo que você vai dizer pro problema, né? Pra situação. Deus está no controle, Deus está no comando. Entendeu? Então é assim. Pode vir situações. Igual a Aline me falou ontem, né, com a gente. Não pensa que não pode só, simplesmente, não é assim. Vocês nunca, a gente, o segredo é ser um nada, sempre. O segredo é ser um nada. Não quer dizer que você falou assim, ah, eu venci o ciúme do meu marido, nunca mais vai aparecer um ciúme, né? Imagina eu lá com os, sei lá quantos anos, 60 anos, enrugada, enrugadinha, né? E as novinhas aparecendo, né? Né? Então, assim, não é que você não pode sentir, você tem que ser realista, né? Com você mesma. Pode vir até uma inveja das novinhas lá. E eu já tô assim. Aí eu tô lá com 70, não sei quantos anos. Pode vir uma doença, né? E nossa, e olha as novinhas como tá bonita. E olha como é que eu tô, né? Pode vir até isso. Pode vir essas paixões de novo. Tudinho de novo. Mas tem um elemento que mudou. A luz, a palavra dele, que essa também tem que ficar voltando. Essa não pode vir uma vez só e eu achar que não precisa mais. Essa palavra tem que me alimentar todos os dias. É a palavra que ele deixou, né? Do que ele deseja. Então é o que é o combo, é a força, né, para me dizer para mim mesma repetir todas as lições de novo de Jesus. Também Jesus já me ensinou sobre isso. Ele me explicou sobre isso. Como lidar com isso, entendeu? Então, com quem que eu vou contar? Com Jesus, não comigo. Vou contar com a palavra dele. Eu vou contar com o que ele já me falou. Eu vou contar com essa palavra que não é uma palavra que valeu só quando eu tinha tal idade. É uma palavra que vale a vida toda, porque é imutável. E ela vai sempre ter o mesmo poder de me alimentar? Sempre. E sempre de um jeito novo. Sempre entendendo mais. Porque a palavra de Deus é assim. Entendeu? Ela é viva. Então ela vai ser viva também lá na frente em outra realidade.
Mas eu também vou agradecer a Jesus e tenho outra palavra também. Olha, Jesus ensinando para mim que eu sou um nada mesmo. Ensinando para mim a minha pequenez, me manter me humilhando para que eu não fique orgulhosa, para que eu não me sinta pronta, para que eu não ache que eu sou insuficiente em mim mesmo. Eu sempre vou ver que eu sou insuficiente. Sempre, 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 que só Deus basta, só Deus. Se Deus não encher, não tem nada aqui em mim, né? Ele que é a substância minha, ele que é que enche o copo. Eu sou só o copinho, ele que é a graça, né? A água viva que tá lá no copo, ele que é, entendeu? Isso vai ser bom para me manter pequena. Eu vou lembrar dessas luzes. É para me manter pequena, é para me ensinar, é para confiar nele, abandonar nele. Não esperar ver em mim, nem, ai, eu não quero ver nenhuma mancha mais em mim, nem nenhuma imperfeição, não tem disso. Então, o descanso vai ser esses conhecimentos. Não é que as situações, os problemas, as contas vão chegar. As pessoas vão vir reclamando, né? Situações vão acontecer, mas o seu repouso é saber que está acontecendo, né? Tem um para quê, é a vontade de Deus. E ele está me ensinando algo com isso. Ele está me ensinando cada vez, ele está me dando mais oportunidades para me abandonar. Nossa, como que Deus não cansa de me ensinar? Como que Deus não cansa de retocar minha alma e pôr mais coisas? O retoque do Senhor na nossa alma não é tirar misérias, assim, misérias no sentido de você não ver mais nada. Ele falou, se você não tiver nada, eu invento. Não é os nossos olhos a gente parecer bonito na fita, não. Entendeu? O retoque na nossa alma é o que ele está fazendo através disso, é as luzes que você vai percebendo, do que ele está fazendo através das dificuldades que você está enfrentando. É o que você vai descobrindo que ele está fazendo. Por isso que a gente repousa, repousa na luz, repousa nesse entendimento. Tá tudo certo, eu posso confiar em Deus de olho fechado, de olho aberto, sem olho, com olho, do jeito que for. Não preciso, eu posso confiar nele, que ele sabe o que ele está fazendo. Então, repouso é isso, sabe? É essa compreensão que você vai tendo do que ele está fazendo e que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, que ele sabe o que ele está fazendo, entendeu? Esse é o repouso, o embelezamento que está fazendo na alma. Não é glamour, essa beleza que está colocando. Não é você se ver perfeita. Não é você se ver assim, nunca mais eu vou errar. Nunca mais eu vou falar nenhuma bobagem para Jesus me corrigir. Não é nada disso. Entendeu? É a luz, é o que ele está desenvolvendo através daquilo, os frutos que ele está que está sendo gerados através daquilo. Então você repousa na verdade. E ele não engana, ele não vai dizer para você que vai ser mil maravilhas, mas ao mesmo tempo ele vai dizer que o meu fardo é leve mesmo. Quando você entender isso, as coisas não vão ser tão pesadas assim para você. Você não vai ver aquele peso também. Vai ter dificuldade, mas também vai ter doçura, porque você vai ver que eu cuido de você, entendeu? Eu cuido de você, que eu te deixo muito livre para desenvolver assim. Eu abençoo muito, né? Eu cuido muito de você. Então não vai ser uma coisa assim pesada mais, entendeu? Então eu entendo assim. E é universal, né? Você vai fazer por todas as almas que também deveriam estar aos ouvidos de Jesus, ao pé do ouvido de Jesus, recebendo tudo dele. Não, Jesus. Não, Jesus. Que bom que o Senhor frustrou lá essa realidade para o Senhor me mostrar que não sou eu que faço nada. Não sou eu que faz chuva, né? Não sou eu que faz as coisas acontecer, não. É o Senhor. É o Senhor. É sempre o Senhor. Não vem de mim, né? Então, assim, a gente vai estendendo sobre as criaturas, né? Porque a gente está fazendo esses atos em nome de todos, para que todos também repousem em Deus. E Deus precisa, Ele permite que a pessoa às vezes não tenha onde descansar, para que ela volte para o colo dele e repouse nele. Porque muitas vezes a pessoa fica querendo repousar em outras pessoas, né? A segurança delas
Não, eu ter essa amiga para me ouvir é minha segurança. Eu ter essa psicóloga para me ouvir é minha segurança, né? Eu ter esse professor para me ouvir, eu ter esse padre para me ouvir. E às vezes ele tá tudo errado, ele não permite, as pessoas não vão realmente te dar o verdadeiro repouso, você vai se desgostar com o humano. E é importante para a pessoa desenvolver o sentimento que Deus quer produzir nela, que é o mesmo que ele tem, de se desgostar também com as criaturas quando elas, pela forma que elas pensam, se desgostar com os seres humanos, por eles não estar vivendo o propósito da criação e da redenção, né? Não tá compreendendo. Então ele te dá esse desgosto também, de não encontrar nas pessoas as coisas suficientes que você esperava. Nossa, mas eu esperava sempre que esse sacerdote estivesse disponível para mim, ele mudou de paróquia. Ai, o meu diretor espiritual falhou comigo, não sei quem. Aí Deus te deixa, te frustra em tudo isso. Para você perceber que não é elas que faz nada. Para você realmente repousar, reconhecendo que é com ele que você tem que contar, que elas são instrumentos. Mas não é para olhar para elas, é para olhar para ele. Então, muitas coisas Deus faz na vida das pessoas para que elas voltem a descansar nele, descansar nele, repousar nele, colocar os seus pensamentos nele, entendeu? E a gente vai desejando isso, universal. Meu Deus, nessa situação que eu estou vivendo, eu também desejo que as pessoas também te busquem, contem com o Senhor, não com elas mesmas. Então você vai compreendendo, né, que você também oferta a todas as pessoas, né, nessas realidades também, que você sabe que há muita gente vivendo assim. E reconhecendo aqui, ó, porque só no meu querer há verdadeiro repouso. E é verdade, gente. A gente só descansa quando a gente vê a vontade de Deus nessas situações. Né? Quando a gente compreende que é Ele que está no comando, no controle. Realmente, a gente só descansa em Deus, na vontade de Deus. A gente não adianta eu falar humano, o racional, não dá descanso nenhum. A gente não aguenta mais essa conversinha, não. Se antes a gente dizia coisas para nós mesmos e queria, de certa forma, dizer essas mentirinhas e ficar seguro, hoje em dia essas conversas lorotas não descansam mais, não. Não descansa, entendeu? Do que ouvir da boca dele, da boca de Jesus. E é isso que ele quer mesmo. Ele quer mesmo isso, entendeu? Ele quer, porque muitas pessoas vivem assim. Fulano, o que você acha? Tá bom, vou fazer o que você acha. E você, ciclano? E qual que é a sua opinião sobre isso? Ah, então tá bom, legal, vou ter a sua opinião também. Em vez de ir lá e perguntar, mas e o Senhor, Jesus, o que o Senhor tem a dizer? E isso deveria ser a única coisa que a pessoa ficasse. Poderia vir muitas opções. Pode vir muitas opções. Marido acha que eu tenho que fazer isso, filho isso, fulano de tal isso, fulano de tal nisso, amiga tal nisso. O jornal tá dizendo isso, a televisão tá dizendo isso. Mas eu vou direto para a palavra, o homem da palavra. Ele que sabe. Ele não vai ter nada obscuro, nenhuma intenção errada. O que ele dizer, eu posso não gostar. Pode ser o que eu não estava esperando ouvir. Pode ser o pensamento que eu pensava assim, tomara que Jesus concorde com isso que eu estou pensando. E ele pense totalmente diferente. Mas é a verdade. O nosso descanso tem que ser a verdade. Não essas mentiras que estão sendo contadas por aí, porque o que tem de mentira sendo contada não é brincadeira. E o que tem de gente buscando repousar nisso, tem gente que o repouso delas é olhar toda hora lá. Deixa eu ver quanto que tem na minha conta. Nossa, eu tô investindo fora do país, né? Aplicando fora. Deixa eu ver, eu tô investindo em ouro agora. Deixa eu ver quanto que eu estou adquirindo. Eu tô comprando ações. Deixa eu ver quanto de ação que eu tô garantindo aqui. Tem gente que acha que o dinheiro vai dar um repouso. Ah, mas cara que dá repouso? Quem não repousa com dinheiro? Eu posso viajar, eu posso comprar carro, eu posso comprar roupa, eu posso comprar isso, eu posso comprar aquilo. Mas é tudo temporal, passa. E se você fala que repousa, repousa nada.
Quando você vê a casa dessas pessoas, tem cerca elétrica, tem cachorro bravo, sai já vigiando, tem que pôr câmera para ver quem tá passando perto e olhando demais para casa. Esses famosos mesmo saem, tem que ter um punhado com um monte de segurança. Que repouso o quê? Toda hora tem uns câmeras escondidas, assim, pra vocês pegar uma coisa que eles estão fazendo e eles distorcem tudo e colocam como se estivesse fazendo algo errado. Nossa, não repouso nem quando eu abro a boca pra falar, porque tem gente em cima de tudo que eu falo, né? De tudo que eu faço. Eu não posso ir na padaria em paz, entendeu? E o medo de sequestradores, né? Que vão pedir. Então essas pessoas estão sempre com medo de perder. Quanto mais coisas elas investem aqui, mais presas elas estão na terra. E ter essa prisão na terra faz com que elas não repousem, porque elas ficam com o rabo preso. Rabo preso na conta no banco que tem que manter. Rabo preso nisso e naquilo. Rabo preso nos bens. Quanto mais bens, menos descanso. Ai, a minha casa na roça. A minha casa não sei onde. A minha casa no exterior. Alguém tem que cuidar da minha fazenda. E alguém tem que cuidar disso. Alguém tem que garantir isso. Então elas têm que ficar toda hora. Então aí elas podem até pôr foto rindo. Isso não quer dizer nada. O que que acontece depois da foto no Facebook? O que acontece depois do vídeo que elas fazem lá, da participação delas na TV? O que que acontece atrás dos bastidores na vida real delas? Será que elas estão repousando mesmo? Será? Entendeu? Por isso que Jesus fala que é mais fácil os pobres virem. É porque eles estão menos apegados, porque eles não têm muita coisa para segurar isso aqui. Eles não têm muito motivo para ficar na terra. Assim, sabe? Motivos assim. Mas, Senhor, eu não posso ir agora. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Entendeu? O verdadeiro repouso, gente, é resolver tudo isso. Eu também entendo assim que esse repouso é nem resolver como se a solução vem de nós, não. Entendeu? Mas esse negócio de não ter rabo preso com nada. Pronto para ir pra treinar com o seu chamar. Entendeu? Não é que a gente vai se sentir seguro em nós mesmos e. Não, entendeu? Mas aquela liberdade, sabe? De consciência, assim. Do nada mesmo, sabe? Então, assim, é isso que ele quer. É isso que ele quer. Ele não quer que nós confiemos em nós mesmos, que a gente não se apoie no nosso próprio entendimento, que a nossa pessoa em nós ou nos outros não é marido que vai te fazer repousar, não é filho, não é a casa que você tem, não é o dinheiro que você tem, não é as pessoas que te seguem, que são seguidores nos canais, que vai te garantir o descanso. Não é nada disso, não é os likes que você recebe, não é nada humano, sabe? O seu descanso tem que ser Deus, entendeu? Porque se falarem com você, você vai ver que Jesus também passou por isso. Até os amigos de Jesus dormiram no ponto, entendeu? Então você não fica esperando das pessoas nada, você fica esperando tudo de Deus. É isso que ele quer, um abandono, uma confiança nele. Como os filhinhos mesmo, sabe? Que o pai que alimenta, o pai sustenta, o pai cuida, tudo depende 100% do pai. Tudo, 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 tudo. Sabe? É isso que ele quer de nós, em cada momento. Como é belo ver uma criatura nossa repousar nos braços de nossa vontade. Sempre foi assim. Se por Adão seria sempre assim. Nunca ele nele mesmo ia se sentir suficiente. Eu me basto, eu que fiz. Entendeu? Sempre teria situações e ele tá sempre ali. Olha, se o pai não me instruir, eu não sei fazer nada. É o pai. Dependo totalmente do pai. E se não deu certo, eu vou fazer o quê? De mim mesmo? Eu sou nada. Pai, não deu certo esse aqui não, pai. Fui tentar arrumar aqui. Deu errado. Não saiu muito bem. Ah, filha, por causa que faltou tal coisa. Ah, pai, entendi agora. Tá bom, pai. Obrigada. Entendeu? Ele vai ficar se doendo.
Eu tinha que saber tudo. Que tipo de filho de Deus que eu sou. Eu tinha que ter feito tudo certo e só mostrar pro pai tudo pronto, pro pai me elogiar e falar que tá tudo perfeito. Mas o pai ficou muito mais feliz porque ele foi até ele e falou: pai, não tô entendendo. Tá faltando alguma coisa aqui. Entendeu? O pai quis isso, esse relacionamento. Ele nunca quis que o filho sentisse que ele poderia resolver tudo sozinho. Nunca foi o que Deus nos criou para ser. Nunca Deus nos criou para ser sozinho. Eu me basto. Eu basto a mim para mim existindo. Nunca foi. Não é o tipo de sentimento que Deus produz numa alma. Não é o tipo de sentimento. Não é o tipo de pensamento. Nunca é o homem contando com a sua própria força. Nunca. É o homem tentando apoiar no seu próprio entendimento. Nunca, nunca, nunca. Se é Deus que me dá o entendimento e tá me faltando, não tenho que recarregar a bateria. Vem dele. Tudo vem dele. Então, assim, é o relacionamento, sabe? Que nós somos criados para viver com Deus, né? Então, imagina a felicidade de Deus quando uma criatura vive às custas dele mesmo, do jeitinho que foi na ordem da criação. A ordem da criação mesmo. E não ver o defeito nisso, pai, mas a ordem da criação. Eu pensei que a ordem da criação, pai, era a gente em nós mesmos se ver perfeito, pai. Eu pensei que a ordem da criação, pai, era eu conseguindo assim, falar assim, eu quero isso e as coisas acontecer, pai. Tem trabalho, tem pensamento. A ordem da criação é eu me matar para entender uma luz. Não é eu já saber. A ordem da criação, pai. Não é assim, pai. Eu sozinho, pai. Às vezes só pode ficar quietinho lá e eu consigo fazer tudo, pai. Não é glamour. Quem disse que a ordem da criação é glamour? Quem disse que a ordem da criação era glamour? Quem disse que o homem ia se sentir assim? Eu em mim mesmo já estou totalmente assim, completo. Olha Jesus, ele é Deus, mas se foi fazendo homem para mostrar para nós o que o homem tem que ser para Deus, né? O que o Adão deveria ser para Deus, ele ser o novo Adão. Tava perfeito? Tava perfeito? Ele conseguia todos os resultados aos olhos humanos assim. Se a gente for ver a vida dele, conseguia. Um olhar dele já fazia com que todo mundo quisesse ficar do lado dele. Entendeu? Não. Ele era pequeno nele mesmo, limitado na sua humanidade, sim. Mas o que ele estava fazendo o tempo todo? Nunca estava desligado do Pai. O Pai era o fornecedor de tudo. Ofereci ao Pai essa situação e pedi essa ajuda. Depois apresentei ao Pai essa situação, essa, e Ele me deu essa ajuda e eu comuniquei elas aos meus irmãos, tal. Então estava sempre sendo uma troca de vida. É troca de vida a ordem da criação. Não é o homem tendo vida própria. É troca de vida entre o Criador e a criatura. Perpétuo, contínuo. Então, é isso que ele quer. É isso que ele deseja. O retorno a gente a viver o que nós somos feitos para ser criados. E não é glamour, entendeu? Não é glamour. A glória se manifesta dessa forma. Não é com glamour. Não é com glamour. Esse glamour que a gente vê, não. O mais bonito é esse simples que Deus criou, é o mais bonito. Esse relacionamento de troca de vida. É que o homem nunca vai dizer que ele é suficiente nele mesmo. Nunca vai esperar nada de si mesmo. É totalmente um canal vazio que Deus enche e ele ama a Deus de volta com o próprio amor que Deus colocou nele. É uma troca de vida. Essa é a perfeição do que Deus fez. Há muito mais alegria nisso do que se o homem quisesse se fazer sozinho. Como se o homem... seria até assim, Deus... O amor de Deus se manifesta mais nessa troca. Porque se ele fizesse assim um Adão perfeito, no completo, no sentido de não precisar nem chamar Deus de novo... Ai, Adão, vai pra lá agora cuidar das suas coisas e você tá solto aí no mundão. É tipo assim, vai lá fazer suas coisas lá na divina vontade lá, e eu agora vou cuidar de outras coisas. Não foi esse relacionamento que Deus quis desenvolver. É um relacionamento de vida, de convívio, de convivência, de intimidade, né?
Então, para que deixar ele prontão, sabendo todas as informações? Não é assim. Não foi assim. Deus sempre sendo a fonte, sempre ele sendo a fonte. O homem nunca ia pensar que ele em si mesmo é fonte, que ele em si mesmo é só um outro Deus sem Deus. E agora um Deus por conta própria. Não é nem a relação da Santíssima Trindade é essa. Eles resolvem tudo em comum, em reunião, em reunião. Todos estão juntos no plano. A relação da Santíssima Trindade não é essa. A relação de família não é essa. Nunca foi. Observa como é a família, né? Observa como um está ligado ao outro, né? Observa que se você quebrar, as famílias, elas não vão ser mais inteiras, elas vão ser pedaço. A gente é pedaço sem Deus. A gente é só um pedaço de nada. A gente é incompleto, gente. Sem Ele. Entendeu? Assim não produz nada, não. Entendeu? Amém? Vou dar aula daqui a pouco. Amém. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat, Suprema Majestade, vem em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia de hoje, 31/5, é o trecho da live, do volume 14, trecho 59. A finalidade primária de tudo o que Deus fez na criação e redenção é que a criatura viva no divino querer. Só no divino querer há verdadeiro repouso. Continuando o meu estado habitual, abandonava-me toda no santo querer do meu doce Jesus. E sentindo necessidade de descansar, dizia entre mim: também o meu sono na tua vontade, não quero outra coisa, senão tomar o verdadeiro repouso nos braços do teu querer. E assim, todos os atos que a gente faz, né, tem um para quê. É incrível como a gente estava falando na live ontem. Tudo tem um sentido, tem um para quê. Os atos que a gente faz, a gente não olha de modo superficial, né, assim, algo assim. A gente é indiferente às coisas, né? Por mais simples que seja, qualquer coisa que a gente vai fazer, né? É incrível como a gente vê a divina vontade, ver Deus em todas as coisas, né? Todas as coisas. Então, num simples repouso, um ato ali de repousar, né? Então, nos leva a meditar, né? E a meditar e nos leva ali em Deus, ali, né? A refletir, a meditar em Deus, né? Esse verdadeiro repouso, né? É incrível como a gente converte tudo assim. A gente só vê o espiritual, só vê Deus. Meu Deus, só vê Deus nas coisas. Um ato simples, né?
Então é muito legal, assim, um repouso, né? A gente já leva para o espiritual e já vem assim, e a gente não vê de modo, né, individual, meu repouso, mas a gente estende para universal, a gente vê todas as almas e já aquele repouso se transforma em meditação, oração, né? E a gente medita em Deus, aquele repouso, ver Deus, e a gente oferece, né, aquele ato em nome de todos, estende o repouso, como Jesus vai falar aqui. É atos, né, que parecem tão insignificantes, tão para as pessoas assim, nem nada a ver, um repouso, um descanso. Mas, meu Deus, como tudo se converte em luz, em bem, em graça, né? Em orvalho benéficos, vida divina que assim, que se estende a todos. Olha como a divina vontade é incrível na divina vontade. Na vontade humana, realmente, se a gente for olhar isso na vontade humana, não tem fruto nenhum, não tem bem nenhum, tem luz, não reflete, assim, algo muito realmente significante, né? Aos olhos humanos, olhar de forma humana. Mas na divina vontade, em Deus, meu Deus do céu, pequenos atos se tornam grandes coisas. Grandes coisas é uma ajuda, né? Deus, Jesus se serve desse ato de repouso, né? Esse ato que a gente faz, meu Deus do céu, meu Deus do céu, para levar ajuda, bênção, graça de modo universal. É muito incrível viver a divina vontade, meu Deus do céu. E Jesus, filha, estende sobre todas as criaturas teu repouso, como manto para cobri-las a todas. Porque só em meu querer há verdadeiro repouso. E como ele envolve tudo, repousando em minha vontade, te estenderás sobre tudo, né? A divina vontade está em todas as coisas, em toda parte, né? Tudo ele envolve tudo e todos. A divina vontade, né? Está por toda parte. Então, uma alma que vive na divina vontade, né? Ela estende esse bem para todos. Então, ao repousar, e a gente oferece, né? Estende esse teu repouso, como ele está falando. Está ensinando aqui na prática, né? Estende o repouso, né? Para todas as almas, né? Porque o verdadeiro repouso está em mim, para essa luz chegar, né? Essa luz, esse conhecimento, esse verdadeiro repouso chegar nas almas. Fazer esse ato em nome de todos, né? Para que todos conheçam, queiram viver nesse verdadeiro repouso, né? Porque só nele há repouso, só nele há descanso, a paz, né? Na nossa vontade humana é perturbação, é preocupações desnecessárias, né? Agitação, impaciência, na divina vontade não, né? Mesmo diante das dificuldades, né? Ainda assim a gente está em repouso, porque diante daquele acontecimento a gente está seguindo, se movendo de acordo com a vontade dele, passo a passo, né? Como é do trecho de ontem, do nosso tema de ontem. É seguir o passo a passo na divina vontade, não é ali se deixar levar pelas ânsias, né? Pelas preocupações, se deixar levar pelo sentimento, né? Por mais santo que seja aquele ato, mas se não for na divina vontade, não, meu Deus do céu, não tem vida, não tem fruto nenhum, fica desonrada a divina vontade, né? Porque por mais santo que a gente vai fazer um ato, né? Naquele ímpeto de amor, naquela ânsia, né? Mas se não for de acordo com a vontade de Deus, no tempo de Deus, na vontade dele, meu Deus do céu, não vai se cumprir aquele ato, aquele cumprimento daquele ato completo, não vai. Não está sendo um ato divino nem completo, né? Nem chega a nem dar um passo, né, ali, não chega nem a dar início ali, né? Nesse impulso de vontade divina. Então acaba ali não correspondendo. E aquilo que Deus queria, né, ali, fruto que Deus queria tirar daquela situação, né, pro bem daquela alma, não vai acontecer. Não vai acontecer, né? Porque a gente se deixou levar pela ânsia, pela preocupação, né? Pelas ansiedades, pela inquietude. E daquele momento ela se deixou levar pelo sentimento, se deixou levar e não buscou Deus, o para quê daquilo, o que fazer, procurar entender, né? Seguiu o passo a passo da divina vontade, mas não fez, né? Foi no impulso, né? E sem ouvir a Deus, deixou Deus de lado e aí pronto. Desonra, não tem fruto, não tem vida, desonra. E acaba ali não, não acontecendo ali o ato que Deus queria, né? Então o repouso só tá nele, estende, né? Para que as pessoas entendam isso.
porque elas só vão ter paz, né? E paz, tranquilidade, repouso, descanso nele, né? Como é belo ver uma criatura, nossa, repousar nos braços de nossa vontade. Mas para encontrar verdadeiro repouso, é necessário que ponha em caminho todos os seus atos. Então, para ter esse verdadeiro repouso é vida, né? Viver, pôr a caminho, pôr para fora, né? Transbordar, né? Pôr a caminho tudo isso que ele está depositando em nós. É vida, é pôr a caminho, é se mover, é ação, né? Ó, suas palavras, seu amor, seus desejos, em nosso querer, pôr a caminho tudo isso, tudo no querer dele, né? Os nossos passos, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Então, todo o mover, né? Todo o mover da criatura, o passo, a ação seja no querer divino, para que tenha o verdadeiro repouso, o verdadeiro descanso, né? Aqui, ó, em nosso querer, a fim de que conforme tomem seu lugar nele, assim recebam descanso. E eu repousarei neles, sobre eles. Todas as obras só dão repouso quando já estão, ó, cumpridas. Então, assim, é vida mesmo, é pôr em prática, é viver mesmo, né? Só quando se cumpre, quando você lá e vai lá e corresponde. Fiat, vai lá e corresponde, né? Seguindo a divina vontade, o que Deus quer naquela situação, né? Então, ela só dá o verdadeiro repouso quando ela se cumpre na nossa vida. Ela se cumpre no ato, em ato concreto, né? Mas se não estão cumpridas, dão sempre uma preocupação, né? Daí já dá pra gente entender, né? Se aquilo que a gente está fazendo é a vontade de Deus ou não, né? Se a gente está com perturbações, preocupações, é porque elas não estão cumpridas, não foi cumprida a vontade de Deus. Se a gente está se perturbando, se preocupando, se inquietando, né, com ânsias, por mais santo, às vezes o ato é tão santo, mas assim a gente ainda assim fica com aquela inquietude, aquela preocupação, né? Então, esse aqui já é um sinal, né, que Jesus está falando aqui, ó. Então, não foi na minha vontade, né? Não foi cumprida, né? Então, não foi um ato de vontade divina. Se tem preocupações e inquietude. Uma tarefa que torna inquieto o verdadeiro repouso, né? Já pensou? É uma tarefa assim que assim, nem o verdadeiro repouso pode repousar, nem Deus repousa, porque ele tem que se pôr a trabalho, né? Tá trabalhando ali para, como ele falou no texto que ele meditou, para dobrar, para se cumprir a vontade dele, tem que dobrar uma razão, uma vontade, né? Um ser que tem inteligência ali, uma vontade. Então, uma tarefa assim, né? Que a pessoa não cumpre com a vontade dele, então põe ele numa tarefa que até o verdadeiro repouso ele não descansa. Deus também não pode nem descansar. Ele está trabalhando ali para dobrar, para fazer a pessoa entender ali, ver a luz, a inspiração, né? Ouvir a ele, dar atenção a ele. Então, meu Deus do céu, é uma tarefa que nem ele descansa, né? Nem ele descansa. Agora, o cumprimento da obra da criação era que o homem cumprisse em toda a nossa vontade. Ela devia ser a vida, o alimento, a coroa da criatura. Então, né, esse é o cumprimento de toda a obra da criação. Né, que em tudo, o homem fizesse a vontade de Deus, cumprisse a vontade de Deus, né? Em todas as coisas. Esse seria o cumprimento. Então, ela deveria ser a nossa vida, o nosso mover, a vida que, né, que nos move para todas as coisas, né? Que nos move, ela deveria ser a nossa vida, né? Aonde a gente, né, que todas as coisas que a gente faz que se fosse por Deus, né, que seja de conforme a vontade dele. E o alimento deveria ser ele, né? Deveria ser ele, né? E as pessoas não estão, né, buscando esse verdadeiro alimento, né? Os alimentos que elas buscam não são os alimentos do mundo. E elas sempre estão insatisfeitas, né? Estão sempre insatisfeitas porque elas não se sentem cheias de Deus, né? Então tá sempre com fome por causa do jejum, porque Deus é o alimento da nossa alma. Então por isso que as pessoas estão cheias de ânsias aí, né? Então estão inquietas, cheias de preocupações. Elas estão com fome de Deus. Estão com fome e não sabem, estão sem um alimento. Imagine quantas e quantas almas estão assim
meu Deus, por toda uma vida praticamente sem alimento divino, sem Deus, porque estão buscando alimento no mundo. A vida, a viver, né? A razão da vida das pessoas é ter poder, é ter fama, é ter dinheiro, né? Sei lá. Então a vida dessas pessoas não é Deus, né? A vida é ela mesma. É ter coisas no mundo, conquistas no mundo, a vida delas, não é Deus, né? A coroa da criatura. E como isso não se realiza, né? Então, como não está se realizando em muitas almas, então, assim, a obra da criação, ela não está cumprida. E aí, os 31 dias com Maria hoje, né? No último dia de hoje, ela fala disso, né? Que foi uma festa no céu quando ela chegou. Que ficaram, assim, os anjos ficaram admirados, os bem-aventurados lá no céu ficaram, assim, encantados, olhando para ela, porque fizeram festa porque via nela o cumprimento da obra da criação, se cumpriu nela. Então foi uma alegria, uma festa muito grande, porque foi a primeira criatura. Só tinha ela lá que viveu, né? Quando ela foi assunta ao céu. Ela foi a única. A única, foi uma festa assim, muito grande, mas foi só aquela festa ali dela, né? E ela quer levar, né, os filhos todos ali para que continue essa festa no céu, né, com a chegada de um filho da divina vontade. E eles ficaram encantados porque viram nela os mares e o sol. Meu Deus, um encanto, assim, a obra se cumprida, completa nela. Eles viram, imagina a beleza? Meu Deus do céu, eu fiquei encantada lendo hoje, o último dia, encantada, encantada, ela falando. Muito lindo, a festa no céu. E assim, o quanto, né, as almas lá no céu, os anjos estavam assim arrebatados de olhar para ela, né, encantados de ver o cumprimento, a vontade divina se cumpriu nela, cumprida nela. E ela fala isso aqui lá, né, que a divina vontade foi tudo para ela. Foi que deu a vida e que ali foi a coroa, né, coroou, né, a coroa da criatura, coroou ela, né, a divina vontade, ela fala disso lá. E como isto não se realiza ainda, a obra da criação não está cumprida, e nem eu posso repousar nela, né, e teve pleno repouso em Nossa Senhora, né, pleno repouso, né, e as almas aqui, ele não pode ter esse repouso, esse descanso nas almas, e como ele falou, né, que a alma é o centro da divina vontade, né, o centro. Então, muito incrível, até lembrei também do trecho de ontem aqui que ele está falando, né, que aqui na Terra ele tem um trono no alma que vive na divina vontade, onde ele pode sentar, um trono para sentar a alma que vive na divina vontade aqui na Terra. É o trono, porque lá no céu, né, ele está por toda parte, em todas as almas, o bem-aventurado está por toda parte, mas ele tem o centro, que é o trono onde ele senta. E eu pensei tanta coisa que eu estava pensando ontem, meu Deus, que eu tô entendendo um pouco mais sobre esse, você está falando sobre o corpo de Cristo, né, devido ao Corpus Christi, eu fiquei tanto pensando nisso. É corpo de Cristo. Como é que é isso? Corpo de Cristo. Eu queria entender. Tinha algo que tava ali. Não sei, algo em mim que eu precisava. Algo mais. Eu queria saber um pouco mais. Mas nem eu sabia dizer o que. Eu sabia que tinha algo mais, né? Algo dentro de mim que eu queria saber algo mais. Tinha algo mais para saber, né? Mas ainda não sei as, a pergunta correta. Mas eu fiquei, meu Deus, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, eu ficava sozinha. Corpo de Cristo. Eu queria entender um pouco mais o que isso fala sobre o corpo de Cristo. Na relação da vontade divina nas almas. Ser o corpo de Cristo, né? Eu fiquei pensando nele, na humanidade dele, né? Aí tava pensando, tentando entender o que que ele estava querendo, que algo ele estava querendo me dizer. Eu estava querendo entender ali algo para falar. E eu pensando no corpo de Cristo, eu pensava na humanidade dele, pensava na Eucaristia mesmo. Na Eucaristia aí eu ficava, meu Deus, o corpo de Cristo foi um véu, né, ali para a divindade dele, onde ele sentou, onde a sua divindade sentou na sua humanidade e erigiu, como ele fala no texto antes, ele erigiu, ele ali tinha um trono, ele sentava aí, comandava ali, fazia tudo, né, ali no exterior, tudo o que acontecia, ele estava sentado no trono de sua humanidade, fazendo tudo.
né, exteriormente a sua humanidade parecia, né, que não estava fazendo nada. Atos ali, um ato de cada vez na humanidade, exteriormente, né, um exemplo, na cura de um cego, né, estava no ato ali, a sua humanidade estava ali curando o cego, né, quem via ali estava curando um cego ali, uma pessoa. Mas aí naquele ato, interiormente, a divina vontade sentada no trono, tá fazendo muito mais que a cura de um cego, né? Estava ali naquele ato, ele estava estendendo por todas as almas. Então ele estava passando. A divina vontade estava assim se expandindo, se estendendo em todas as almas que estavam na cegueira humana, né? Tirando as escamas, né? Dos olhos, né? Ali do humano, né? Tirando essa cegueira da humanidade. Meu Deus, muito incrível. Eu fiquei pensando nisso, né? Nos atos de Jesus, né? Que exteriormente parecia, né? Na humanidade dele, né? Um ato assim tão, né? As coisas simples, não só na cura, mas coisas simples mesmo, na vida oculta dele, as coisas que ele fazia, né? Mas só que naquele ato, meu Deus, muito incrível. Ele estava, todas as almas estavam presentes. E ele estava estendendo, né, sobre todas as almas, cada ato que ele fazia. Então, assim, ele estava sentado no trono, né, na sua humanidade. E a sua alma, né, a alma de Cristo, a vida divina dentro da humanidade de Jesus, estava dando vida à sua humanidade, dando vida para ele fazer todas as coisas, né? Aí a divina vontade era a vida de todos os atos de Jesus. E assim, eu fiquei pensando na Eucaristia. E a Eucaristia também, ela não tem vida, né? E ela só contém vida quando ali tem a consagração à vida de Jesus nela. É só a vida de Jesus. Jesus que dá a vida, é a Eucaristia ali, né? É a vida dele. Mas a, a, o- a hóstia em si, ela não contém, né? Ela não tem vida nenhuma, né? O que dá a vida a ela é Jesus, né? Ali na consagração. E assim também somos nós. E eu fiquei pensando, né? É, ele nos criou, olha só, gente, eu viajei tanto. Para tentar entender o que Jesus estava querendo trazer. Eu estava querendo entender um pouco mais, né? Em tudo que ele está falando aqui. E, e eu fiquei pensando assim, né? Que a gente, ele nos criou assim tão parecido, semelhante a ele. Assim como na vontade, que ele nos criou, que não tem limites à vontade. E a vontade de vida, assim, se estende, né? Não tem limites, não tem portas, não tem nada. Ela está por toda parte. E ele criou a nossa vontade humana assim também, que ela pode se estender, né? Na nossa vontade, ela não tem barreiras, né? A nossa humanidade é limitada, mas a nossa vontade não. E aí ele nos criou, assim também como ele, na questão que eu tô falando, o corpo, sabe? Que o nosso corpo, ela não tem vida. Sem a alma, também ela não tem vida. Vida nenhuma, né? Então, o que dá vida ao nosso corpo é a nossa alma, que ele, né? É o sopro de vida, a alma que ele coloca em nós. É o que dá a vida, né? Ao nosso corpo. E ele nos fez assim semelhante a ele. Então, ele nos criou assim justamente para isso. Para se cumprir essa obra da criação. Para ele habitar, sentar nesse trono, né? E ele, assim como ele fez na humanidade dele, assim como ele faz na Eucaristia, ele faz em nós, né? E é essa união que a gente está nele, assim, ó, que a gente repousa nele e ele repousa em nós, né? Na alma, né? Sentado no trono. E assim, a gente é esse corpo, né? Esse corpo de Cristo, entendeu o que eu tô querendo dizer? Né? Ele tá glorioso, o corpo dele é glorioso. Então nós, né? Para ele sentar nesse trono aqui na terra, ter um trono na divina vontade, no sino da divina vontade, a gente se torna esse corpo para Cristo, né? Como a hóstia se torna ali, mas vamos pensar assim que o corpo ali de Jesus, né? A hóstia, que Jesus dá a vida. Então nós somos esse corpo, porque a gente na nossa vontade humana a gente não tem vida, né? Não tem vida sem Deus, né? É como se a gente tivesse mortos, né? Sem vida nenhuma, e quem nos dá vida é Deus, né? Então aí quando Jesus vem morar em nós, né, fazer habitação no Filho da Divina Vontade, né? Então ele dá a vida a esse corpo,
Você tá entendendo? Não sei se vocês estão querendo entender o que eu tô querendo dizer. E aí ele sentado nesse trono, né? Nosso corpo, é assim, meu Deus, eu tô querendo pôr pra fora aqui o que ele tava falando, pra eu entender. Então, nós aqui damos essa continuidade, entendeu? Ele se serve de nós, né? Ele vem repousar em nós. Nós nos tornamos o corpo de Cristo, né? Então ele vem fazer morada em nós. Então somos essa habitação, esse véu, né? Nosso corpo, a nossa humanidade é um véu para Jesus, né? Onde ele vem habitar. Assim como ele fez na sua humanidade, ele faz conosco, sendo esse corpo de Cristo, né? Corpo, né? Que tem vida, contém vida, né? Vida porque tem uma alma ali que está fusionado com Deus, né? A hóstia não tem, né? Não tem, mas na questão de vida mesmo ali, a vida que ele está falando aqui, ó. Eu devia ser a vida e o alimento, né? Mas a alma sem Deus, sem estar nessa conexão com Deus, ela também não tem vida. Como essa hóstia. Parece que tem vida, né? Porque ele está sustentando, mas é uma alma que não tem vida. Que está em jejum, está sem se alimentar, está sem a vida de Deus. Ele está sustentando, mas a vida mesmo não habita dentro dela. Se você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, quando ele vem habitar em nós, ele dá vida, né? A gente se torna esse corpo de Cristo vivo, vivo, não como uma ostra, mas vivo, vivo que, né, tem vida. E ele senta no trono, né, repousando, e ele vai ali no trono, né, erigindo, comandando, fazendo todas as coisas no exterior. Mas para ele fazer esse exterior que ele está falando aqui, né, em todos os atos, se pôr a caminho em todos os atos, a gente precisa ali corresponder à vontade dele. Fiat, o que que ele precisa? Do nosso fiat, da nossa colaboração, porque é ele que vai fazer todas as coisas, né? Nós nos tornamos o corpo dele, né? Onde ele sente, ele vai ali fazer todas as coisas dentro de nós, em nós e através de nós, sentado no trono, né? Mas aí para ele fazer em nós, através de nós, é isso que eu tô dizendo, ele não vai ali obrigar, né? Então ele fica esperando a nossa colaboração, o nosso fiat, e a partir do nosso fiat, né, no ato concreto aqui, expondo a caminho em todas as coisas, e aí ele vai, né, vai ser colocado, e aí então vai ser dado, né, assim, vamos dizer, a vida da divina vontade, né, da vontade de Deus que está dentro de nós, ele está aqui dentro de nós, e a gente vai dando vida, não a gente, né, mas assim, o fiat é a nossa colaboração, né? Então, assim, Fiat, aí ele vai lá, ele mesmo vai lá e se serve da nossa humanidade, desse corpo que é dele, quando ele vem habitar em nós, né? Se torna dele o corpo de Cristo, essa hóstia viva, na habitação divina, né? Mas, e aí ele vai fazer, vai pôr a caminho, né? A sua vontade, no Fiat da criatura, né? Ela vai dizendo sim, sim, e vai ali seguindo os passos da divina vontade. E aí a alma repousa, né, nele e ele repousa na alma. Então é muito incrível. Vocês estão entendendo? Ainda, até eu tô tentando assim entender o que Jesus estava querendo me dizer, mas eu tô pondo para fora até para entender o que ele estava falando. É que eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Fiquei pensando, viajando assim, meditando nisso, né? Tudo isso que eu tô dizendo a vocês. Aí aqui, deixa eu ver onde foi que eu parei. Sim, eu posso repousar nela. Cadê? E nem eu posso repousar nela, nem ela em mim. Me dá sempre o que fazer. Então ele fica querendo dobrar ali, sempre tendo o que fazer. Ele tem querendo repousar, né? Repousar e fazer pôr a alma em repouso também, né? Mas aí, como a alma tá ali só querendo fazer a vontade dela, não deixa ele sentar no trono, ele reinar, né? Nela e através dela, não deixa ele sentar, né? Ele quer um trono aqui na terra, né? Para sentar, né? E aí ele não tem. Então ele sempre tem o que fazer. Ele não tem como descansar e repousar. Não tem onde descansar e repousar aqui, né? Só no ficar divina vontade. Porque aí se a alma não cumpre a vontade dele, ele fica sempre tendo o que fazer. Então ele fica ali enviando luz, inspirando, tendo que enviar cruzes, sofrimentos, castigos, e aí ela fica insistindo. Aí ele envia as cruzes e ela continua diante daquele sofrimento, ela continua buscando soluções humanas, e ali vem as consequências e vem mais, e ele vai amargando, amargando, como a gente estava vendo esses dias. E aí ele vai amargando o humano,
né? Ele vai permitindo, e as consequências vai acontecendo ali, que é as amarguras, né, das escolhas humanas, né? Que a pessoa está fazendo as coisas na sua vontade humana, então ele vai amargando, deixando amargar, vai permitindo, né? E vai amargando o humano para ela se voltar para o divino, né? Aí ele envia as cruzes do sofrimento. Então ele sempre tem o que fazer, ele não pode repousar naquela alma. Ele não tem como descansar, está sempre trabalhando ali para dobrar essa razão e vontade, né? Levar a luz. E eu desejo esse cumprimento e repouso. Por isso amo e quero tanto que se conheça o modo de viver em meu querer. Jamais poderei dizer que a obra da criação e da redenção, na obra da criação e redenção estão cumpridas, se não tiver todos os atos da criatura, né? Então a obra da criação, para aquilo que foi criado e a remissão, né, a redenção, só vão estar cumpridas na criatura se ela, né, se estiver ali em todos os atos da criatura divina vontade, né? Que como leito se estendam em meu querer, para me dar repouso. E eu, que belo repouso não lhe darei, ao vê-la voltar sobre as asas de nossa vontade, com o selo do cumprimento da criação? Né? Foi isso que a mãe falou, sobre esse selo, o cumprimento, né? Foi cumprido nela, meu Deus, aí, por isso que eles ficaram assim encantados, a beleza que é. Toda linda, toda bela, encantada olhar para ela, né? Para ela, para a humanidade, né? De Nossa Senhora, tudo que a Divina Vontade fez. Um encanto, esse selo de cumprimento da obra completa nela. Meu seio será teu leito, por isso não há nada que tenha feito que não tivesse por primeira finalidade que o homem tomasse posse de meu querer e eu do seu. Então, todas as coisas que Deus fez, criação, redenção, tudo, a finalidade era para que o homem tomasse posse do querer divino. Tudo foi para isso, né? Para esse fim. Na criação, foi esta a minha finalidade primária. Na redenção, o mesmo. Os sacramentos instituídos, as tantas graças feitas aos meus santos, foram sementes, meios para fazer chegar a esta posse do meu querer, tá vendo? Tudo meio, tudo meio. Então, aí que vem, né? A gente já falou aqui que tem muitos que acham que a redenção é o fim. Não, mas aqui já tá vendo? Jesus falando que a redenção, todas as coisas foram meio, sementes para chegar ao fim, o propósito, para aquilo que, né, Deus criou todas as coisas, né? A posse do querer divino. Então, tudo foi semente, redenção. Os sacramentos são meios, sementes, criação, redenção, sacramento. Os santos, a vida dos santos, tudo foi semente para desenvolver a divina vontade. Por isso, não transgride nada do que quero sobre a minha vontade, seja com a escrita, seja com a palavra, seja com as obras. Só pelos tantos preparativos que a precederam, podes conhecer que a coisa maior, a mais importante e que a mais me interessa é o viver em meu querer, tá vendo? Então, todas as coisas foram só assim o meio, né? Mas o mais importante de tudo que ele fez assim, todas essas coisas, pra você ver quanto é importante a divina vontade. Então, a gente fica vendo tudo isso, criação, redenção, tudo que Deus fez, né? E tá fazendo aí, meu Deus, pra você ver como é grande. Que há coisa maior, né? Aqui tá dizendo, ó. Precederam, podes conhecer que há coisa maior. Meu Deus, por trás de tudo isso. Né? É muito maior. Né? Para Deus estar fazendo tudo isso, meu Deus. Né? Quer saber onde está esta semente do meu querer foi plantada? Em minha humanidade. Tá vendo que eu estava falando sobre o corpo de Cristo, humanidade? Essas coisas que eu estava pensando. Nela germinou, nasceu e cresceu. Assim que em minhas chagas, em meu sangue, vê-se esta semente que quer transplantar-se na criatura, para que ele tome posse da minha vontade e eu da sua, a fim de que a obra da criação regresse ao princípio como saiu, não só por meio da minha humanidade, mas também através da mesma criatura, tá vendo? A humanidade, quer dizer, que a gente torna o corpo de Cristo, né? Meu Deus do céu. Serão poucas, ainda que fosse uma só. E não foi um só aquele que, subtraindo-se de meu querer, desadornou, rompeu meus planos, destruiu a finalidade da criação.
Deixa eu botar um pouquinho. Serão poucas, ainda que fosse uma só. E não foi um só aquele que subtrai. Ah, tá. Porque ele tá dizendo aqui, não foi só um só que subtraindo a vontade divina, assim, né? É, desardonou tudo. O querer de Deus, assim, a criação ficou incompleta, né? Bagunçou tudo. Vamos dizer assim, bagunçou tudo. Rompeu os planos ali, né? Destruiu a finalidade da criação. Uma só. Ele tá dizendo, então, assim, uma só também. Se fosse uma só, também ele tava assim, né? Cumprido. Tá cumprido ali, né? Porque serão poucas, ainda que fosse uma só, né? Assim, um só pode adornar e realizá-la em sua finalidade. Claro que uma só pode, mas ele não quer só uma só já, né? Na divina vontade, ele cumpre em nome de todos. Mas ele quer todas as almas. Ele ama a todos. Ele deu esse dom. Tudo foi feito para todos, sem distinção. Então, ele quer a todos, todos nós na divina vontade, que todos conheçam. Mas aí está dizendo, uma só serão poucas. E se for só uma só, já está cumprido ali, né? Mas ele não quer só uma, né? O querer dele é todas as almas lá, com ele, né? Ele ama a todos. Mas minhas obras não ficam jamais isoladas. Assim terei o exército das almas que viverão em meu querer, tá vendo? As obras não ficam isoladas, ele não quer uma só. Uma só cumpre, mas ele não quer, não é um isolamento, é universal. Ele quer um exército de almas, né? Que viverão em meu querer, e nelas terei a criação reintegrada. Amém. Glória a Deus. Toda bela e formosa, como saiu das minhas mãos, de outra maneira não teria tanto interesse de fazê-la conhecer, tá vendo? Se não fosse assim, não teria interesse nenhum. Para que ele ia dizer? Né? Para que ele se fazer conhecido? De outra maneira, não teria interesse dele falar, se ele não tivesse, né, esse exército, né? Se a escrituras não voltasse, né? A, a ordem para que foram criadas. Então, para que ele vai falar se para desperdiçar? Né? Só fala aquilo que ele quer dar, aquilo que vai ser gerado, né? Não vai jogar assim à toa, né? Ainda mais que a vida dele, mesmo, vida divina à toa, né? É porque pensa, porque tá dizendo que ele vai repousar na alma e a alma repousa nele, né? Vivendo a divina vontade. Eu fiquei pensando também que na Eucaristia, quando a gente vai comungar na Eucaristia, acontece isso, né? Sim, né? É para acontecer isso, esse repouso, né? Que essa união entre a alma e Deus, Deus e a alma, né? Essa união na Eucaristia, isso acontece, né? E aí, só que, né? Que é só uns minutos e uma alma, né? É um repouso assim perene, né? É constante, não é só por alguns minutos. Ele não quer só uns minutos, uma hora marcada. Ele quer viver, né? Vida é a cada segundo. Então, é um repouso, assim, constante, constante, né? Eterno, ele quer um repouso eterno na alma, né? Não só 15 minutos. Essa é a diferença também, né? Que ele anseia tanto, 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 né? Ter essas hóstias vivas, viva, vida, né? Ele até quer que você vai falar na hóstia, na consagração na hóstia, né? Lá, na hora da consagração, é só ele estar ali, ele não tem com quem, né? A hóstia não tem vida e ele não pode desabafar. Então, ele não precisa de autorização, assim, vamos dizer, né? A autorização Fiat, só tem o Fiat dele lá. É só ele fazendo todas as coisas. E na criatura, meu Deus, é uma glória muito grande. Como ele tá falando, né? É uma alma, é uma vida, né? É uma hóstia viva que tem uma inteligência, que tem uma vontade, tem uma razão, né? Meu Deus, é muito grande isso. E ele viver e a alma se tornar uma hóstia viva dele, né? E é muito diferente, né? Porque ele tem com quem conversar, com quem desabafar, né? Vida ali é uma, meu Deus, isso é muito, muito incrível isso, né? Muito incrível. Por isso que ele anseia tanto, né? Para que a divina vontade seja conhecida, né? Seja expandida ali, esses conhecimentos, que a gente expanda, né? No fim da divina vontade, a gente expanda o mundo todo, né? De modo universal, todas as coisas, né? Cada conhecimento em atos concretos, né? Para que, né? Seja completo ali, o ato seja cumprido, né? Então, muito incrível o que ele está falando nesse trecho. Muito incrível. Amém, Fiat.